nasceu em Curitiba, 1946. Ele é filho de Valdemar e Maria Alves. Ele é casado com Ingrid. Eles têm 3 filhos: Andréa, Gustavo e Louise. Eles têm 2 netos: Bruno, 10 aninhos, Sofia, 5 aninhos. Ele é cidadão honorário de Birama, católico, formado em ciências econômicas e pós-graduado em administração de empresas. Ele é torcedor do Curitiba, o Coxa, mas também do Atlético Hermann Reichinger, o nosso Atlético de Birama. Prato preferido, feijoada, bebida, cerveja. Música popular brasileira, né? A MPB. Hobby, filatelia, coleção de selos. Detesta comer frango. É ele, Rubens Roberto Rabsreuter, o coordenador de comunicação social da usina Salto Pilão. O estimado que já esteve aqui quando conversamos, se não me falha a memória, em 2010, se não me falha a memória, acho que foi 2010, sim, que falávamos muito da nossa estrada de ferro Santa Catarina, da Trem Tour, daquela história fantástica de 100 anos de história. Exatamente. Aquele livro belíssimo, que você teve grandes parceiros para produzir aquela coisa maravilhosa, que eu guardo lá em casa com muito carinho. E que tem gente que baba pelo livro. Pois é. Edição limitada. Sim. A gente sabe das dificuldades, né, Rubens? Claro. Mas, primeiramente, eu agradeço muito a disposição de agenda. Hoje o assunto é um assunto que nós vamos tratar, que é um assunto muito importante, falar de meio ambiente. Rio Itajaí-Açu, essa campanha que está começando agora no mês de abril, e que você, como coordenador de comunicação social da usina Salto Pilão e a própria usina Salto Pilão tem preocupação com o nosso rio, com a vida do nosso rio, com as nossas águas. E obrigado por ter vindo. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, igualmente. Prazer imenso de estar novamente aqui no teu programa. Já estive em 2 oportunidades, uma falando sobre energia elétrica, outra sobre o trem, como você falou, sobre a estrada de ferro Santa Catarina, e agora com um tema, talvez não diria o mais importante do que os 2 anteriores, mas um tema que tem um apelo muito forte em termos de meio ambiente, né? Nós temos um problema sério que nós detectamos aqui no Rio, não é privilégio somente da região, é um problema que nós sabemos que existe em todo o país, mas em especial aqui no Rio de Itajaí, onde nós temos a usina de Salto Pilão, e por sermos vizinhos das comunidades, a usina de Salto Pilão, o consórcio empresarial Salto Pilão, meio que sentiu-se um senso na obrigação de dar a sua contribuição para um trabalho de educação ambiental e de conscientização da opinião pública para esse grande problema que nós detectamos quando da última cheia, ocorrida em setembro de 2011, que é o lixo no rio Itajaí-Açu. Ali que caiu a ficha, precisamos fazer alguma coisa? Nunca, nos anos em que nós estivemos com a construção da usina e com a operação da usina, nós nos deparamos com um volume tão grande de lixo que passou pela barragem da usina de Salto Pilão. Parte passou por cima da barragem, porque nossa barragem não é de represamento, e uma grande parte ficou contida nas grades da usina Salto Pilão, o que nos obrigava diariamente a ativar as máquinas que limpam a grade para retirar esse lixo e dar um destino, porque isso obstruía, dificultava até a entrada de água na tomada d'água para os túneis. O volume foi muito grande. A mídia explorou isso, o Neri mostrou, nas praias de Santa Catarina, Gravatá em especial, o volume de lixo que ali chegou foi uma coisa imensa. Que o prefeito, foi pelo Rio Itajaí-Açu, sim, as correntes marítimas foi levando, e pasme você, que parte desse lixo chegou em praias do Paraná. Eu tenho recorte de jornais, de fotografias de lixo com produtos, com etiquetas de Santa Catarina que as correntes marítimas levaram lá para cima. Então foi um volume muito grande. O prefeito de Gravatá ficaram muito incomodados com isso, falando com o administrador do Porto de Itajaí, também o volume de lixo e de sedimento que chegou ali, passou ali pelo porto, parte ficou retida, é muito grande, ou foi muito grande. E tem sido. E nós, então, quando caiu a ficha, como você disse, nesse momento, o consórcio empresarial Salto Pilão
resolveu fazer um levantamento, um diagnóstico da barragem para cima de Salto Pilão, como é que estava a situação, mesmo após a enchente. 60 dias depois da enchente, nós colocamos um barco de rafting, de pequeno porte, com um colaborador nosso, e ele navegou 190 quilômetros remando. Remando? Sem motorização? Sim, durante um mês. O Jair Fabiciak, mérito dele, ele navegou de Alfredo Wagner até Lontras, passando aqui para o Rio do Sul, depois pegou o Itajaí do Oeste e veio de Taió até aqui em Rio do Sul. Apoio de um carro por terra e tal, sim, água, aquela coisa. Uhum. E nesse levantamento ele detectou em 9 municípios onde navegou, né, muitas casas no fundo dos quintais com lixo ali depositado. Do asfalto da estrada você não vê, mas do rio, você olhando para as casas, você vê realmente que mesmo 60 dias depois da enchente já estava lixo acumulado. Garrafa PET, lata, pneu, armário, fogão, geladeira, coisas em desuso que ao invés de ser colchão, isso, jogado no fundo do rio, do terreno e próximo ao leito do rio, quer dizer, numa primeira enchente que ocorresse, esse lixo seria conduzido pelas águas de novo rio abaixo. E ainda também aqueles recipientes de agrotóxicos, isso também se encontra muito. Sim, eu vou mostrar daqui a pouco para você. Isso, né? Nós retiramos do rio alguns exemplares, que se fosse ainda só o plástico nele, mas não, foi o plástico com o conteúdo, o resto de remédio para matar carrapato de animais e principalmente usado na lavoura. Na lavoura? Então, e não foi meia dúzia, nem 10, nem 20, dezenas, eu diria até centenas de de recipiente plástico, onde o conteúdo ali dentro foi e ainda era de material de agrotóxico que a pessoa, o agricultor, né, infelizmente, acabou jogando isso dentro do